Sejam muito bem-vindas. Nós estamos aqui em mais um devocional 8/21, oitavo dia do nosso propósito de empreender à luz da Bíblia. E eu quero te convidar para permanecer aqui, compartilha esse vídeo, manda para alguma empreendedora. Nós estamos com esse propósito aí e tem sido bênção, temos tido vários retornos, feedback das pessoas, das mulheres ali no nosso grupo do WhatsApp. Tem sido bênção. O Senhor nos direcione a acertar, tá bom? Vamos lá no devocional de hoje? Hoje o nosso devocional, ele está em Gênesis capítulo 26. Eu vou falar rapidamente, porque você vai pegar a sua Bíblia e você vai escrever, você vai anotar, Deus vai falar contigo aí, através desse capítulo. Aqui a palavra do Senhor fala sobre Isaac. Ele recebeu uma direção do Senhor. O Senhor direcionou para que Isaac, ele permanecesse ali, naquela cidade onde ele estava, em Gerar. E aquela cidade ali estava passando pelo momento difícil. Olha, grava. Uma cidade com um momento difícil, estava passando com um momento de fome, ou seja, de escassez. E Isaac queria sair dali. Ele queria ir para o Egito. E o Senhor falou assim, não, você vai ficar aí. Sabe por quê? Porque eu vou operar o milagre aí mesmo, neste lugar. E muitas vezes a gente realmente, nós olhamos o cenário, né? E nós falamos assim, daqui não vai sair nada. Aqui não tem nada para oferecer. Esse lugar aqui não dá, esse lugar aqui não vai fluir nada. E aí, foi isso que Isaac estava vendo. Mas ele foi direcionado, né, com a palavra do Senhor, com a voz do Senhor. E aqui, no versículo 3, fala, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Ou seja, o Senhor prometeu para ele que ia abençoar. O Senhor prometeu para ele que ele iria ser bendito. Aqui na frente fala, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Olha que coisa. Mas Isaac, então, decidiu fazer o que o Senhor mandou e começou, né, a trabalhar, a desenvolver, e semeou ele ali. Conforme aqui na Bíblia fala, ele colheu muitíssimo em um ano. Olha, se você for direcionada pelo Senhor, muitas vezes uma bênção que está ali guardada por 10 anos, o Senhor pode acelerar. Se nós obedecermos à voz dele, se nós andarmos pela voz dele, direcionada pelo Espírito Santo. E aí, né, durante esse processo, Isaac precisava desentulhar alguns poços. Abraão, ele deixou alguns poços, né, poços de água desse lugar que estava passando por essa fome. E esses poços estavam todos entulhados. Fala assim, poços entulhados. E aí, Isaac começou a desentulhar esses poços. Só que, enquanto isso, os filisteus, né, eles começaram a observar e falaram assim, não, Isaac, pode sair, né, mete o pé, porque você não vai ficar aqui. Então, eles começaram a observar que Isaac era próspero e que aonde ele colocasse a mão dele, certamente ia ser bom, e eles ficaram com medo. E eles falaram assim, você vai ler lá o capítulo para você entender completamente, Deus vai falar aí com você. E eles falaram assim, você está muito grande, você está muito, tipo assim, na nossa linguagem de hoje, você tá em evidência, você tá fazendo tudo certo, você está muito poderoso, e a gente não vai querer você aqui não, convidado a sair. E aí, Isaac teve que, né, sair desse lugar que ele estava cavando o primeiro poço, e aí ele foi cavar o segundo poço, e aí já em outro lugar, onde ele tinha saído, né, e ali também teve conflito, também teve confusão ali já fala de um outro povo, já era o povo, né, pastores brigando com outros pastores, ou seja, pessoas que entendiam algo certamente de Deus, mas que tinha
essa confusão aí de novo formada por causa de Isaac estar cavando poços. E esses poços davam água boa, sabe? Antes eles estavam entulhados, né, entupidos, mas a partir do momento que esse homem começou a ter essa direção de Deus, os poços começaram a ser, né, desobstruídos. Esses poços estavam sendo desobstruídos. E aí, nós podemos parar aqui e fazer uma reflexão, né? Será que existe na minha vida? Será que existe nas minhas questões familiares? Será que existe na minha vida, no meu empreendedorismo, né? Nas minhas empresas, nos meus negócios? Será que existem poços entulhados? Será que ali, né, já foi decretado a bênção do Senhor? O Senhor já deu uma ordem, já deu uma palavra, e você até começou sim, né, a desenvolver, você até começou sim a trabalhar, você até começa, já acredita sim, você já recebeu um direcionamento, mas no meio do caminho, a gente acaba parando muitas vezes porque nós damos lugar à voz do medo, né? A voz da inveja, a voz dos que torcem contra, né? A verdade é essa, porque nesse segundo poço, né? Ali estava sendo, os pastores estavam torcendo contra, né? Então, nós sabemos que é muito espiritual também esses detalhes, né? De que muitas vezes aonde a gente vai passar a incomodar, sabe? Às vezes pode ser dentro da sua própria casa. A pessoa não teve um discernimento, seu familiar não teve um discernimento de que você estava numa grande obra, como fala lá em Neemias. Estou numa grande obra e não posso parar, né? Mas ali, muitas vezes perto de nós, está o acusador. Muitas vezes perto de nós está aquele que quer nos parar. Ou muitas vezes nós mesmos estamos com o nosso poço entupido por medo, né? Por desespero, por falta de fé, por falta da confiança. E aí ficou tudo entupido e você continua a viver, sabe? Ou você muitas vezes está dando voz. Aqui ele pulou para o terceiro poço. Primeiro deu ruim. Segundo deu ruim. Tô seguindo, sabe? Tô seguindo. Ele tinha perseverança. Olha que coisa. Perseverar em meio às situações, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio ao povo que não fecha junto, em meio aos acusadores, em meio àquelas pessoas que estão fingindo, né? Ou em meio àqueles que se levantam mesmo, porque aqui com ele se levantava mesmo, né? Era direto, pode sair. É tanto que o rei chegou para ele, você vai ver lá, e vai falar assim, você tem que sair. Tipo assim, já deu. A gente não quer, a gente não confia em você, ter você aqui não. E ele foi sim, saiu. E aí no terceiro poço, né, que é o Reobote, que ele fez, né, que ele cavou novamente, agora sim nos alegrou o Senhor e crescemos nessa terra. Aí sim, o Senhor apareceu e disse, eu sou contigo, não temas. Mas olha como ele teve que passar pelo processo. Ele teve que passar por vários processos, né? Por ver aquela terra escassa, né? Por se levantar pessoas contra ele, né? Por ele tá ali, começa e tem que parar, vai do outro, de novo, para, vai de novo, entende? Então, qual é o processo que nós muitas vezes estamos passando e que a gente desiste? Ele não desistiu, ele teve perseverança. Às vezes, na primeira situação, na primeira cara feia, a gente já fala, não quero não, tô fora. Não, em nome de Jesus. Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe o propósito que Deus designou para você? Então não tenha medo da afronta. Não tenha medo. Permaneça. Permaneça firme no Senhor. O rei voltou para ele para fazer um pacto. O rei que tinha dispensado ele voltou. Falou assim, eu tô aqui de novo, eu reconheço sim. Eu reconheço com as minhas palavras agora, eu reconheço Deus na sua vida. Eu reconheço que você anda pelo caminho do céu. Então eu venho aqui para fazer um banquete com você. Continua lá. Depois do versículo 26, Abimeleque faz um pacto com Isaac. Entende? Então, aí eu lembro do Salmo 23, né? Coloco uma mesa na presença dos meus inimigos.
aqui os inimigos voltaram, sabe? E foram prestigiar ele e foram falar para ele: olha, nos perdoa, a gente quer estar com você, nós estamos aí alinhados, nós entendemos o seu propósito. Muitas vezes as pessoas, elas fogem, elas não entendem, elas têm inveja, elas têm dificuldade porque elas não conhecem o teu propósito, sabe? E também a gente não vai botar uma bandeira para falar para todo mundo: meu propósito é esse. Não, mas quem é dos céus discerne positivamente as coisas do céu. E aí, eles reconheceram que ele era bendito do Senhor. No versículo 29, aqui, ó, que nos não faça mal como nós temos tocado, e como te fizemos somente o bem e deixamos ir em paz. Agora, tu és o bendito do Senhor. Eles reconheceram. As pessoas vão te reconhecer como benditas do Senhor. Elas vão se alegrar com você. Elas vão pedir perdão a você. E você certamente vai ter que pedir perdão por algo. De repente, por não ter entendido aqui, ó, todo esse processo aqui, né? Do primeiro poço, Ezeque, lugar de contenda. Do segundo poço, Sitna, segundo poço, que significa lugar de inimizade. E só assim, né, ele pulou novamente essa fase, ele passou para uma outra fase, que foi, ok, né, já que teve essa confusão aí, eu vou pular, eu vou seguir, Jesus, vamos comigo. E o Senhor continuou com ele cavou o terceiro poço, o Reobote, lugar amplo. E aí, ele conseguiu no Senhor vencer os inimigos, vencer a inveja, vencer, né? Ele precisou ter paciência, ele precisou ter perseverança, entende? E aí ele recebeu a recompensa. Mas a minha pergunta para fecharmos é: qual poço você precisa desentulhar? Peça ajuda ao Espírito Santo para te conduzir a você fazer essa análise e verificar onde você tem poços que eles foram designados para você e você ficou desapercebido, e esses poços, eles ficaram ali entulhados. E você precisa desentulhar esse poço, que é o poço Reobote. É um lugar amplo, é o lugar da bênção do Senhor. E você muitas vezes pode estar estagnada, muitas vezes você pode ter desistido. Ai, eram tantos inimigos. Ah, esse povo aí, ó, cada hora era uma história diferente. Ai, tô fora, não quero não. E você pode ter parado no meio do caminho. E você pode ter ficado com a sua bênção retida, com a sua bênção lá travada. E eu, nesse dia, eu quero te despertar para você aí fazer, né, essa avaliação com o Espírito Santo. Pergunta ao Espírito Santo, cadê, né, os poços que eu comecei a cavar e eu desisti? Talvez você hoje tenha vivido dependendo do outro que está cavando. Ah, eu vou ficar aqui dependendo dessa palavra do YouTube. Ah, eu vou ficar aqui dependendo da irmã que botou um versículo. Ah, eu vou ficar aqui dependendo da oração que eu vou pedir para fulano orar por mim. E o seu poço? Você está cavando o seu poço? Independente da situação, você está superando? Independente da situação, você está vencendo? Porque só vai chegar lá na frente quem pular essas fases. Se eu desistir no meio do caminho, o Senhor vai falar: sinto muito. Se você desistir lá no primeiro poço, ele não tinha conseguido chegar à promessa que o Senhor fez para ele. E assim somos nós. Se nós desistirmos, né, a promessa ela vai ficar guardada, porque a promessa é sua. Volta lá, desentulha esse poço. Esse poço tem água limpa, tem água viva, tem água preciosa, que vai limpar muitas vidas, que vai lavar muitas vidas, que vão fazer muitas pessoas saciar a sua sede. Mas se você resolver continuar, se você, esse poço já deu, ok, continua. Não pare, não trave, não fica no meio do caminho, não desista. Que o Senhor, Ele vai cumprir o que Ele te prometeu, porque já é seu. Mas você precisa entender, eu preciso persistir, eu preciso continuar,
eu preciso seguir a jornada que o Senhor determinou para mim. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.